ligação covalente. Vou retomar agora um pouquinho o que a gente viu na aula anterior, tá? Então, igual a aula anterior, para fazer ligações químicas, a gente vai precisar ter em mãos a tabela periódica, precisamos também ter o diagrama de Linus-Pauling. Então, isso ainda vai nos acompanhar, embora hoje eu vou ensinar um macete mais fácil para vocês, tá? Então, vamos ver, ó, na aula anterior, o que a gente fez? Nós fizemos o estudo da ligação iônica. Tá? Aí, a ligação iônica é aquela em que uma espécie, né, um átomo doa elétrons para outro átomo. Então, ele transfere seus elétrons. Numa tentativa de todo mundo chegar na regra do octeto, que é aquela regrinha que fala o seguinte: os átomos serão estáveis quando eles tiverem 8 elétrons na camada de valência. Então, peraí, ó, vamos olhar aqui, ó. O magnésio, ele é um elemento químico lá da família 2, ele tem 12 de número atômico. Quando eu distribuo os elétrons, faço a distribuição eletrônica, uso o diagrama de Linus-Pauling, faço a distribuição eletrônica, eu percebo que na última camada o magnésio fica com 2 elétrons. Aí eu vou fazer a mesma coisa para o enxofre. Eu vou procurar ele lá na tabela periódica, ele está bem aqui, ó, elemento químico 16 é o enxofre. Ele tem 16 elétrons. Quando eu fizer a distribuição eletrônica, eu vou perceber que ele tem 6 elétrons na última camada. Então, vejam só o que acontece quando esses dois átomos se encontram. O magnésio passa a transferir elétrons para o átomo de enxofre. Ele transfere um elétron, esse enxofre tinha 6, vai ficar com 7. Então, ele vem aqui, transfere outro elétron, esse enxofre tinha 6, fica com 8, ok, fica estável. O magnésio, perdendo os dois dele, fica estável também, porque a camada de valência dele passa a ser a anterior, que tem 8 elétrons. Então, fica todo mundo contente e ocorre a ligação do tipo iônica. Então, na aula passada nós vimos isso. O que nós vamos anotar? Ó, que na ligação iônica ocorre transferência de elétrons de um átomo para outro. Ok. Isso que nós vimos bem na aula anterior e já tem uma tarefa aberta sobre isso. Então, na ligação iônica, alguém doa elétron e alguém recebe elétron. Hoje a gente vai ver um pouquinho diferente. Nós vamos ver a ligação covalente. Então, o que a gente vai anotar da ligação covalente? Na ligação covalente, os átomos envolvidos compartilham elétrons. Então, vejam bem, não tem mais ninguém doando para ninguém. Então, não vira cátion e não vira ânion. O que acontece é que eles vão compartilhar, eles vão dividir, eles usam juntos os mesmos elétrons, tá? Então, aqui é importante, ó, não existe a formação de cátions e ânions, porque ninguém perde e ninguém ganha. É isso que na ligação covalente eles compartilham. Essa é a principal diferença entre a ligação iônica e a covalente, tá? Deixa eu ver se está chegando mais aluno aqui. Está um tempinho. Temos mais alunos presentes. Deixa eu dar uma olhada em quem está aqui. Ah, bastante gente. Bom dia. A Ana, que chegou depois, Ana Laura. Acho que é a Ana que está aqui. E tem gente falando comigo também. Ok. Agora vamos voltar. Penso que é aluno no WhatsApp pedindo para entrar na aula. Vai lá, então. Na ligação covalente, a diferença é que eles compartilham o elétron. Na iônica, transfere totalmente o elétron. Na covalente não vai ser assim. Então, vamos fazer um exemplo. Ó. A ligação entre o hidrogênio e o cloro. Eu já fui lá na tabela periódica, voltei lá, procurei o hidrogênio, ó, elemento 1, número atômico 1. Por isso eu coloquei o 1 ali. Aí eu fiz a mesma coisa, fui na tabela periódica, verifiquei que o cloro é o elemento químico 17. O que é o primeiro passo? Distribuição eletrônica. Um S2 não, já está no automático. Um S1, porque o hidrogênio só tem um elétron, ele só tem esse.
Então, ele é um S1. Já o cloro, não. A gente vai a 1S2, depois 2S2, 2P6, até aqui deu 10. Deixa eu passar esse diagrama ali para cima. Barulheira. 2P6, aí depois do 2P6 vem para o 3S2, aí sobe lá no 3P6. Mas olha só, gente, se eu colocar 3P6, dá 18. Eu não quero que dá 18, eu quero que dá 17. Então, em vez de 6, eu vou colocar 5, tá? Lembrando que isso aqui tudo é subscrito. Esse númerozinho pequeno representa os elétrons. A última camada é sempre o nível mais externo. Nesse caso aqui, ó, a nossa última camada é essa camada 3. E nessa camada 3, eu vou destacar ela aqui, ó, ela contém 7 elétrons, tá? Ela tá aí, essa camada 3 contém 7 elétrons. Então, na hora da gente fazer o desenho, eu vou desenhar um único elétronzinho do lado do hidrogênio e eu vou desenhar 7 elétrons em volta do cloro. Vocês podem ver que os livros vão trazer bolinhas, ou xizinho, ou estrelinha, tanto faz. Isso aqui é chamado de estrutura de Lewis, quando nós desenhamos os elétrons ao redor do átomo. Representamos. Tá? Então, ó, já fiz 6, ele tem 7. Ok? Aí, lembra da regra do octeto? É importante. Precisa ter 8 elétrons para ficar estável. Então, esse cloro já tem 7. Aí, o que acontece? Se fosse na ligação iônica, o hidrogênio ia transferir. E aí, o hidrogênio ficaria sem nenhum. Isso não pode acontecer, então não tem transferência. O que tem aqui, pessoal, vamos ver se eu consigo desenhar. O que existe é um compartilhamento. Eles usam em conjunto. Eles se aproximam e dividem esses elétrons. Aí veja aqui uma coisa, ó. O cloro, ele já tinha 7, com um compartilhado fica com 8, tá ok. Mas observe o hidrogênio. O hidrogênio é uma exceção à regra do octeto. Vou anotar aqui, ó. O hidrogênio não segue a regra do octeto. Ele fica satisfeito com 2 elétrons, tá, gente? Ele é exceção. Não segue a regra do octeto. Ele fica feliz com 2 elétrons, tá? Vamos colocar aqui, ó. Pode ficar com 2 elétrons apenas. Então, veja bem, o cloro segue a regra do octeto. Vou escrever aqui do lado. Aqui, nós temos um elemento, o cloro, segue a regra do octeto e fica com 8. O hidrogênio não segue a regra do octeto e fica feliz com 2. E aí, vamos ver como a ligação dá super certo. Esses átomos aqui, ó, chegam pertinho um do outro, eles dividem esses elétrons. O cloro tinha 7, 8, ok. O hidrogênio tinha 1 com outro compartilhado, 2, ok. Todo mundo fica feliz. Então, na ligação covalente, o que a gente vai anotar aqui, ó, ocorre o compartilhamento de elétrons entre os átomos. Essa é a ligação do tipo covalente, a principal diferença. Ninguém está doando elétron para ninguém, eles chegam perto e dividem, compartilham. Parece a gente ensinar criancinha a compartilhar brinquedo. É assim mesmo. Vamos fazer mais um exemplo. Meninas, se tiver dúvida, para tudo e me chama, tá? Cloro. A gente já sabe, porque a gente acabou de fazer, que o cloro tem 7. Vamos desenhar 7. Paciência aí, vou fazer 7 bolinhas. Geralmente, nós representamos aos pares. Faz parzinhos. 2, 2. Vamos fazendo. 7. Então, eu vou fazer uma ligação química entre átomos iguais. Cloro e cloro. Isso pode acontecer. E aqui, eu vou até deixar mais para cá esse. Por quê?
Vejam bem, se esse tem 7, esse tem 7, o que eles vão fazer? Eles vão... Opa, apertei o botão errado. Eles vão chegar perto e vão compartilhar. Compartilhando 7 com um emprestado 8. 7 aqui com um emprestado 8. Todos eles compartilhando elétrons seguem a regra do octeto, tá? Então, a gente representa assim. Outra maneira de representar essa ligação química é fazendo assim, ó. Pega o átomo de cloro, os dois. Vou fazer um bem grandinho também. Devia copiar esse. Pronto, consegui. Ó, então, eu escrevo o átomo de cloro, um ao lado do outro. E entre eles, eu faço uma linha, tá? Fazendo essa linha, eu estou fazendo o que nós chamamos de estrutura, fórmula estrutural. Então, aqui, ó, é chamado de estrutura de Lewis, ou fórmula de Lewis. É só uma maneira de representar. Quando eu desenho o compartilhamento representado por uma seta, um pauzinho, um traço, eu chamo de fórmula estrutural. Tá? Muito comum mesmo a ligação covalente ser representada apenas por um traço. Cada traço representa que está compartilhando elétrons ali. Ok? Fala para mim se tá claro, tá difícil, o que vocês estão achando? Dormiram essas meninas. Ainda bem que a câmera tá fechada, senão vocês não iam ver o meu rostinho assim de tô sozinha aqui. É claro, sim, professora. Vocês me abandonam. Vamos lá. A gente vai fazer entre oxigênio e oxigênio. Agora eu vou ensinar um macete para vocês. Tá cansado de usar essa diagrama de Lewis, ter toda essa trabalheira para fazer a distribuição eletrônica? Eu vou ensinar vocês um jeito moleza de saber quantos elétrons tem na última camada. A gente quer procurar o oxigênio. Vou lá na tabela periódica, vou dar um zoom aqui nessa tabela. Epa! Para que vocês vejam bem aqui, ó. Oxigênio. Tá pequenininho, mas o número atômico dele é 8. Qual é outra informação importante? Ele está no grupo 16 ou 6A. Família 6A. Então, turma, os átomos da família A, eles vão ter o número de elétrons que tem a sua família. Por exemplo, átomos da família 2A, aqui no comecinho da tabela. Átomos da família 2 tem 2 elétrons na última camada. Átomos da família 1 tem 1 elétron na última camada. Átomos da família 3A tem 3 elétrons, 4 elétrons, 5 elétrons, e assim por diante. Assim como os gases nobres que estão no grupo 18 ou família 8A contém 8 elétrons na última camada. Então, tá cansado, não quer fazer a distribuição eletrônica, já sabe fazer a ligação química direto, vocês podem ir pelo número da família, mas somente com os elementos da família A, tá? Famílias B não dá certo, não. Aí tem que fazer certinho, tá? Famílias B são os elementos de transição, são mais difíceis. Mas, em geral, as ligações químicas mais comuns que a gente representa é da família A. Então, o oxigênio é um elemento que está na família 6A. Eu nem preciso, então, fazer a distribuição eletrônica. Eu vou pôr 6 elétrons na última camada. Porque eu já sei que ele está na 6A. Então, vou pôr 6. 6 para um oxigênio, 6 para o outro oxigênio. Vou desenhar ali os seus elétrons. Ok. Vamos pôr para cá, para ficar pertinho da ligação química. Pronto. O oxigênio cumpre a regra do octeto. Ele tem que ficar com 8. Então, o que vai acontecer? Chegam perto, compartilha. Percebe que compartilhando uma vez, cada um deles está com 7. 6 que era deles, mais 1, 7.
Aí eles vão compartilhar outro. Ó. Epa, compartilhou de novo. Ou seja, fizeram duas ligações covalentes. Então, aqui, ó, o que a gente vai anotar? Que esses átomos de oxigênio fazem duas ligações covalentes. Pode acontecer, gente. Pode acontecer duas, até o caso do carbono faz 3, 4 ligações covalentes, tá? Então, eles se aproximam e fazem a ligação. Como que eu represento de outra maneira? Vamos fazer aqui, ó. Desenha ele e em vez de um único traço, são duas ligações, nós vamos representar por 2 traços, ok? Isso é a maneira de representar o gás oxigênio que nós respiramos todos os dias, tá? Bem simples a ligação dele do tipo covalente. Agora vamos lá. A gente vai fazer entre hidrogênio e oxigênio. Elementos que a gente já viu. Hidrogênio tem um único elétron. Lembra do hidrogênio, ele não segue a regra, tá? Ele fica contente com 2. Não precisa de 8. E o oxigênio já fizemos que ele tem 6. Beleza. Desenhei o 6, desenhei 1. Aí eles vão chegar perto e vão fazer ligação covalente. Compartilhou. Aí nós temos um dilema. 6 com 1 compartilhado ficou 7. 1 com 1 ficou 2, está feliz. O hidrogênio está feliz, mas o oxigênio só tem 7. Ele não pode ficar com 7. O que vai acontecer? Outro hidrogênio se aproxima. Esse outro hidrogênio com o seu outro único elétron chega pertinho e compartilha. Desse jeito, veja só, cada hidrogênio está com 2, está feliz. Oxigênio tinha 6, 7, 8, fica também estável, porque atinge aí a regra do octeto. Fica com 8 elétrons na última camada. Fica todo mundo feliz. E esses elementos aqui, ó, também é nosso... Vocês respiram oxigênio todo dia. E olha aqui, vocês também consomem água todo dia. Nós formamos o H2O por ligação covalente. Aí, ó, representa um traço para cada compartilhamento. Isso aqui é muito fácil, gente. A química não é linda? Ai, meu Deus, eu adoro. E aí, vamos falar de representação. Ó, acabei de fazer essa estrutura. Quando eu desenho bolinhas, chamo de estrutura de Lewis. Quando eu faço traço, chamo de fórmula estrutural. E quando eu escrevo o velho conhecido H2O, estou falando de fórmula molecular, tá? É só 3 maneiras de representar a ligação covalente. Se pedir a estrutura de Lewis, está falando das bolinhas. Também serve para iônica a estrutura de Lewis. Fórmula estrutural é quando eu represento cada ligação covalente por um traço. E a fórmula molecular é quando eu conto quantos átomos tem, ó. H2 porque tem 2 hidrogênio e 1 oxigênio, H2O. Moleza. Agora eu tenho um desafio para vocês e eu vou dar aí 5 minutinhos. Pega um rascunho, pega o caderno de química e faz a ligação entre um carbono e 4 hidrogênios. Um átomo de carbono para 4 hidrogênios. Eu quero saber como é que isso vai ficar. Vou dar 5 minutos para vocês, vou até lá beber uma água, tá? Ah, detalhe. A gente tem que ir lá na tabela periódica e dar uma olhadinha aí no carbono, tá? Qual família que ele tá? Quantos elétrons ele tem em volta dele? Vai lá. Vou tomar água, vou tomar um café também. Dá uma olhadinha lá na tabela periódica, o carbono tá no grupo 14, quer dizer que ele é da família 4A. Então, eu já vou direto pelo macete. O carbono tem 4 elétrons na última camada. Pega o carbono lá. Vou desenhar 4 elétrons na última camada. 1,
2, 3, 4. Já fiz assim, todo em volta dele. Vou trazer esse carbono mais para o meio e aí eu vou trazer os elétrons dele tudo pertinho. Pronto. Bom, a gente já sabe que o hidrogênio só tem um. Acabamos de fazer isso. Se ele só tem um e ele fica feliz com 2, ele chega perto desse carbono e compartilha. Resolveu a vida desse hidrogênio, porém o carbono só está com 5, 4 dele e um compartilhado. Então ele não está feliz esse carbono. O que a gente faz? Traz outro hidrogênio perto. Esse hidrogênio vai ter o seu elétron, vai compartilhar. Fica mais um hidrogênio feliz, mas o carbono ainda não está ok. O carbono agora está com 6. O que acontece? Outro hidrogênio e depois mais outro hidrogênio. Então, ó, é isso que é a ligação entre um átomo de carbono e 4 hidrogênios, tá? Aí o que acontece? Eles chegam perto e fazem aí, nossa, como tá feio, o compartilhamento. Pronto. Ficou assim. Um carbono para tudo isso de hidrogênio. Vou trazer mais pertinho, né? Tá feio ali. Pronto. Um carbono para 4 hidrogênios. Vejam bem, cada hidrogênio está com 2 elétrons e o carbono 4, que era dele, mais 4 compartilhado, fica com 8, fica certinho. Isso aqui é a estrutura de Lewis. Eu coloquei aqui, ó, já fiz. Tá vendo? A fórmula estrutural. E olha aqui como é que fica a fórmula molecular. Fica CH4, é uma maneira resumida de escrever. Aqui nós temos a fórmula, fórmula de Lewis, professora. Aqui nós temos a representação de Lewis. Do outro lado aqui, ó, nós já vamos ter, para o mesmo exemplo, a fórmula estrutural. E temos a fórmula molecular. Pronto. Fácil assim. Simples desse jeito. Essa é a ligação do tipo covalente. Meninas, do jeito ligações que compartilham o elétron. Tá? A nossa aula era até aqui. 5 exemplos de ligação covalente. Moleza, moleza, moleza.